Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do casamento. Eu disse para vocês que o casamento é um dos atos jurídicos mais formais do nosso ordenamento jurídico, por isso demandaremos várias aulas aí estudando então o casamento. Antes disso, por favor, vá lá, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, me deixe um recadinho, né? Curta aí essa aula e outras aulas e também vai lá nas redes sociais, no Instagram, me manda um direct, me diga o que você tem achado do canal e das novas aulas, depois de tanto tempo sem gravar, tá bom? Então vamos continuar falando sobre o casamento. Agora nós vamos falar sobre as causas suspensivas do casamento. As causas suspensivas do casamento, elas não se confundem com os impedimentos matrimoniais. Vamos lembrar, né, que nós estamos ainda falando sobre requisitos para o casamento. Então a gente viu que existe o requisito da capacidade. A capacidade é uma capacidade absoluta, é um que a gente chama de impedimento absoluto, ou seja, eu tenho que ter capacidade núbil para me casar e me casar com qualquer pessoa. Então a gente já viu que eu tenho que ter no mínimo 16 anos. O Código Civil não exige uma idade máxima. Mas nós vimos também que tem alguns impedimentos relativos que exigem uma capacidade específica para me casar com determinada pessoa. Os impedimentos matrimoniais, eles são de ordem pública e tão grave e que interessa à sociedade, a ponto de que, se um casamento for realizado estando os nubentes impedidos de forma absoluta, o casamento ele é considerado nulo. Então, o ideal é que seja apresentado esse impedimento matrimonial antes do casamento, lá na fase da habilitação, impedindo o casal, os nubentes, de se casarem. Mas caso aconteça o casamento, esse casamento ele é nulo. As causas suspensivas do matrimônio, as causas suspensivas do casamento, o próprio nome já está dizendo. São causas em que elas não impedem a realização do casamento, mas em que elas vêm e dizem assim: olha, você pode se casar com determinada pessoa, com esta pessoa, mas não se case com ela ainda. Você precisa esperar um pouco para se casar com essa pessoa. É necessário que você aguarde um tempo para se casar com essa pessoa. Então, a causa que a gente vai estudar, ela suspende o processo de habilitação. Então, o ideal é que essa causa seja identificada no processo de habilitação. Identificada essa causa, ela suspende o processo, que não poderá continuar. Aí, até que esse casal, esses nubentes, eles se adequem dentro da causa que suspende o casamento, eles não podem ainda se casar. Por isso que aqui o Código Civil ele vai trazer a expressão não devem se casar. Lá nos impedimentos matrimoniais a expressão é não podem se casar. Aqui nas causas suspensivas é não devem se casar. E a diferença primordial dos impedimentos matrimoniais e das causas suspensivas é com relação ao efeito que pode acontecer caso ocorra o casamento. Então, como que funciona a causa suspensiva? Ela funciona da seguinte forma: olha, não devem se casar. Então, a causa suspensiva identificada na fase da habilitação do casamento suspende o processo de habilitação. Aquele casal está, naquele momento, impedido de se casar, pelo menos por enquanto, pelo menos em razão daquela circunstância. Mas, caso não tenha sido identificada a causa suspensiva e os nubentes eles tenham se casado,
o casamento ele não é considerado nulo. O casamento será considerado irregular. E a consequência jurídica dessa irregularidade é que, no período em que aquele casal não poderia ter se casado, a gente vai ver que existem alguns prazos, algumas circunstâncias, naquele período em que não deveriam ter se casado, obrigatoriamente irá reger o regime da separação obrigatória de bens, independente da vontade das partes. Então, não poderiam ainda ter se casado por causa, por exemplo, da não realização de um inventário, da não partilha dos bens. Enquanto não terminar essa partilha dos bens, durante esse período, mesmo que o casal tenha optado por outro regime de bens lá durante o prazo, durante o processo de habilitação, nesse período, obrigatoriamente, o regime será da separação de bens. Mas o casamento, ele existe, ele não é nulo, ele só é irregular. Tudo bem? Vamos lá. Quais são, então, as causas suspensivas do casamento? Ou qual é o fundamento, né? O que justifique, por que o legislador resolveu, então, falar acerca dessas causas suspensivas? Os motivos são para evitar confusão patrimonial, porque a gente vai ver que às vezes tem algumas pessoas que são meio apressadas, né? Elas nem terminaram de resolver uma partilha de bens de um casamento anterior e já estão se casando novamente. Elas nem dividiram os bens ainda do casamento anterior e já querem se casar com comunhão universal de bens, ou seja, os bens do casamento anterior vão se misturar com os bens do novo casamento. Então, isso é para evitar a confusão patrimonial. Além disso, a confusão de herdeiros, né? A pessoa mal ficou viúva ou mal se divorciou e já está se casando com a possibilidade de estar grávida do antigo cônjuge. A gente vai ver que hoje essa causa suspensiva ela perdeu um pouco a efetividade, mas poderia haver a confusão, né? De quem que é esse filho? Do antigo cônjuge ou do novo cônjuge? O prazo internupcial, né? Um período garantido das núpcias, partilha de bens do divórcio, como eu disse para vocês, e a tutela e curatela. Então, para a proteção também, né, do tutelado e do curatelado, tá? Então, vamos começar a falar sobre esse processo de oposição das causas suspensivas. Bom, uma vez que uma causa suspensiva seja identificada, como ela deve ser oposta, como ela deve ser apresentada. Então, a causa suspensiva, ela é diferente do impedimento matrimonial. Como eu disse para vocês, lá no impedimento matrimonial, o interesse é social. Porque lá o fundamento é evitar que haja a união entre irmãos, entre ascendentes e descendentes, porque isso afronta a sociedade e não interesses particulares. As causas suspensivas, elas abordam interesses particulares. O prejuízo é dos herdeiros, o prejuízo é do ex-cônjuge, o prejuízo é da família. Então, nesse caso, nessa circunstância, não pode o oficial do cartório agir de ofício, não pode o juiz agir de ofício opondo a causa suspensiva. Vamos lembrar que lá no impedimento matrimonial, isso é uma obrigação do oficial e do juiz. Inclusive, se eles descobrindo e percebendo que há um impedimento matrimonial, não apresentarem esse impedimento matrimonial, eles são caracterizados e poderão ser denunciados pelo crime de prevaricação. Então, é obrigação do oficial do cartório e do juiz apresentar e indicar a presença de um impedimento matrimonial. A causa suspensiva, não.
Como a causa suspensiva ela gera um prejuízo particular, é de interesse particular, de interesse privado, então quem pode opor a causa suspensiva serão os parentes em linha reta de um dos nubentes, seja os parentes em linha reta no parentesco por consanguinidade ou no parentesco por afinidade, tá? Vamos lembrar, o sogro é sogra, o enteado ou a enteada. E pelos colaterais em segundo grau. Os colaterais em segundo grau nós sabemos que são os irmãos no parentesco consanguíneo e no parentesco por afinidade os cunhados, tá? Então, tanto no parentesco por consanguinidade quanto no parentesco por afinidade, podem os parentes em linha reta e os consanguíneos até o segundo grau apresentarem e indicarem a presença de uma causa suspensiva. Mas o 1524 vai dizer assim, ó, e todo aquele que for prejudicado. Por exemplo, um credor do decujus, ele tem interesse na partilha dos bens do decujus e tem interesse na finalização desse processo de inventário. Se ele achar que o casamento, né, da cônjuge, né, da viúva, vai gerar uma confusão patrimonial que possa prejudicá-lo na partilha desses bens, então ele pode sim, sem problema nenhum, imputar a existência dessa causa suspensiva, paralisando o processo de habilitação do casamento dos novos nubentes. E qual é o momento para a oposição dessas causas suspensivas? Olha, o ideal é que o apontamento de uma causa suspensiva seja no processo de habilitação para o casamento, para que o casamento não aconteça, para que ele não venha a acontecer. Então, o ideal é que aconteça aqui, né, naqueles 15 dias da publicação dos editais, ou até mesmo durante a celebração do casamento. Mas nada impede que isso aconteça também após a celebração do casamento. Não tem problema algum. Aí lembra, né? Se for indicada e apresentada a oposição da causa suspensiva após a celebração do casamento, esse casamento é considerado irregular e, sendo ele irregular, o regime de bens durante o período de regularização dessa causa suspensiva será o do regime da separação obrigatória de bens. E como que eu apresento essa oposição? Eu sendo um parente, eu sendo um interessado. Eu tenho que apresentar através de uma declaração escrita, assim como lá nos impedimentos matrimoniais. Escrita, assinada e com apontamento de provas ou pelo menos a indicação onde essas provas possam ser encontradas para que então seja caracterizada ou seja realmente demonstrada a causa suspensiva. Então vamos falar das causas que realmente suspendem esse processo de habilitação. Vamos ver então o que diz o Código Civil acerca dessas causas. Onde elas estão? No artigo 1523. Então, os incisos do 1523 é que irão apontar quais são as causas suspensivas. Então, olha o que eu disse para vocês, ó. Lá no 1521, dos impedimentos matrimoniais, está escrito, ó, não podem casar. Estão completamente impedidos. Se casarem, negócio jurídico, casamento nulo. Aqui, no 1523, não devem, mas se casarem, o casamento é válido, porém irregular, tudo bem? Então, quem que não deve se casar? Inciso 1, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Então, aqui a gente tem que prestar atenção em várias coisas, tá? A viúva ou o viúvo, ele, com o falecimento do decujus e deixando esse decujus bens, então, primeiro requisito.
Se ele não deixou bem nenhum, então eu tenho que fazer um inventário negativo. Então admite-se um inventário negativo nesse caso, para que não configure a causa suspensiva, tá? Então não deixou bem nenhum, faço inventário negativo, comprovo que não tem bens a partilhar, estou livre para me casar sem problema algum. Agora, o meu de cujos deixou bens a partilhar, ok. E eu tenho um filho dele. Bom, então se eu sou casada e o meu de cujos falece, meu cônjuge falece, então ele é de cujos, e eu não tenho um filho com ele, isso não impede que eu me case com outra pessoa. Tudo bem? Então eu tenho que ter um filho com o de cujos e nós temos que ter bens a partilhar. Isso pode gerar uma causa suspensiva. Então, enquanto nós não fizermos um processo de inventário e esse processo de inventário não termine com a partilha de bens, isso que tem que ficar muito claro, é a partilha de bens que me autoriza o casamento. Não é a interposição do inventário, não é a simples apresentação da minha petição de inventário, é a homologação da partilha de bens. Então, eu apresentei a minha petição inicial, depois apresentei todos os meus bens, apresentei o ITCMD, todos os herdeiros se manifestaram, o juiz vem e homologa a partilha. Homologou a partilha, aí sim eu estou livre para me casar. Professora, quanto tempo demora isso? Depende. Depende da quantidade de bens, depende da quantidade de herdeiros, depende da oposição desses herdeiros, se esses herdeiros estão de acordo com a partilha desses bens ou não. Então existem inventários que são muito rápidos, existem inventários que são super demorados. Depende da existência de dívidas, porque credores se habilitam nesse processo de inventário. Então, enquanto não há a partilha dos bens aos herdeiros, eu estou impedida de me casar. E se eu já me casei, durante todo esse período, o meu novo casamento terá o regime da separação obrigatória de bens. Segunda causa suspensiva, que ainda envolve a questão da confusão dos patrimônios, está no inciso 3. Então, a gente pula aqui o inciso 2 para falar ainda da confusão de patrimônios. Olha lá, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. A mesma coisa. Se eu ainda não fiz a partilha dos bens do meu casamento anterior, pode ser que o meu novo casamento gere uma confusão de patrimônios que cause prejuízo ao meu ex-cônjuge. Aí você pode estar pensando assim, professora, mas se eu sou casada e estou discutindo ainda bens a partilhar, como é que eu posso me casar com uma nova pessoa? Na verdade, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, eu posso propor um processo de divórcio e romper o vínculo matrimonial sem partilhar os bens. Eu posso deixar a partilha dos bens para uma outra ação, para um segundo momento. Eu posso simplesmente propor uma ação de divórcio, fazer um divórcio extrajudicial, rompendo o vínculo matrimonial e deixar para discutir a partilha de bens depois. Então, se eu já fiz o divórcio, quer dizer que eu já posso me casar. Só que se eu não fiz ainda a partilha de bens, eu até posso me casar, eu não devo. E se eu me casar, o que acontece? O regime será da separação obrigatória de bens. E aqui, o momento exato que vai me autorizar a me casar será a homologação da partilha dos bens do casal ou a sentença proferida pelo juiz
da partilha desses bens. A homologação ela é quando essa partilha de bens ela é consensual, e a sentença quando ela decorre de uma partilha litigiosa, tá? Então são esses dois momentos que me autorizam a me casar ou a prevalecer o regime de bens que eu escolhi quando dou meu casamento, deixando de vigorar o regime da separação obrigatória de bens. Agora, nós temos a causa suspensiva na confusão de sangue, que está lá no inciso 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Isso aqui tem a ver com uma presunção de paternidade que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente. Presunção de paternidade que hoje já não se faz mais efetiva, porque nós temos o exame de DNA. Mas antigamente havia umas presunções, né? Então, por exemplo, se uma criança ela nascia dentro de 300 dias após o estado de viuvez ou a separação, presumia-se que esse filho ele era do ex-cônjuge ou do falecido. Então havia uma presunção da paternidade. Então o que diz o inciso 2 do 1523? Ele diz o seguinte, olha, nesses 10 meses após a dissolução do casamento ou após o falecimento do ex-cônjuge, é melhor que não case a viúva ou a mulher divorciada ou a mulher separada. Por quê? Porque se nascer uma criança dentro desse período de 300 dias, essa criança ela terá a presunção de paternidade do pai anterior, do marido anterior. E aí? Aí vem uma confusão. Será que é do novo ou será que é do antigo? O Código Civil vai dizer que pela presunção é do antigo cônjuge. Mas será que não é do novo cônjuge? Por que é ineficaz esse inciso e também a presunção? Porque um simples exame de DNA solucionaria a confusão. Como é que uma nubente poderia se livrar dessa causa suspensiva? Ela poderia, se ela já quer se casar antes desse prazo de 10 meses, ela pode simplesmente apresentar, durante o período de habilitação do casamento, um exame de gravidez cujo resultado tenha sido negativo. Então ela se livra da possibilidade de oposição de uma causa suspensiva. Ela declara, ela demonstra que realmente não há estado de gravidez, que ela está livre para se casar. Nesse caso, se afasta a causa suspensiva e ela se casa normalmente, tá bom? E nós temos as causas suspensivas em caso de tutela e curatela. Inciso 4. O tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Isso aqui é para evitar que, de repente, o tutor ou curador, eles tentem maquiar ou exercer de uma forma coercitiva, né? Uma tentativa de esconder uma fraude ou de prejudicar o patrimônio do seu tutor, do seu tutelado, do seu curatelado, ou mesmo de prejudicar, né, o patrimônio desse tutelado ou curatelado, casando-se com ele, né? Então talvez ele prejudicou completamente o patrimônio e ele resolve se casar. Ou ele coloca lá um descendente seu, ou um irmão, ou um sobrinho para se casar com esse tutelado ou curatelado. Enquanto ele não prestar todas as contas e o juiz não aprovar todas essas contas,
demonstrando que ele agiu de boa fé com esse tutelado e curatelado, em que ele realmente administrou o patrimônio do tutelado e do curatelado de forma correta e honesta, ele não está habilitado a se casar com o seu tutelado ou curatelado. Tá? A gente vai aprender tanto a tutela quanto a curatela. A gente vai ver que há uma necessidade de prestação de contas do patrimônio administrado pelo tutor e pelo curador. Então, enquanto essas contas não são prestadas e aprovadas pelo juiz, não haverá possibilidade de casamento, seja pelo tutor, pelo curador, seja pelo ascendente, descendente, irmão, sobrinho, com os seus tutelados e curatelados, como uma tentativa, inclusive, de fraude ou de deterioração do patrimônio desses tutelados e curatelados. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem, onde vocês vão? Vão lá nos comentários, me deixe uma perguntinha ou vai lá no Instagram, me deixe um comentário, me manda um direct. Vamos solucionar todas as dúvidas que vocês tenham. Tudo bem? Então eu espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!